Vamos já quem pô, hein? Já quem pô, hein? Já. Aê. Bem-vindo ao Quem Pode 6. Aqui eu sou o Rogério. Hoje a gente vai falar de qualidade. E eu sou Bárbara Kemp e vamos complementar com desenhos de processo e processos e manuais. Hoje a gente tem aqui as Kempianas. Oi, sou Luciana, trabalho na Kemp há 11 anos, na área de gerenciamento. Eu sou a Tânia, trabalho na Kemp há 9 anos e atuo na área de comercial e qualidade. Show de bola, a gente vai falar hoje de qualidade, então. Tânia, você iniciou na Kemp como qualidade. Conta Como o foi que mesmo? você chegou e como está hoje. Nossa, quando eu cheguei, era um cenário muito novo para mim, porque eu vinha de uma empresa de indústria, né? Então era um ramo totalmente diferente do que eu atuava. Então já foi algo muito novo. Olhar, a Kemp já tinha, porque a Kemp ela é certificada desde 2013, então quando eu cheguei ela já era certificada, ISO 9001, né, que é uma... Desde quando, só para eu... Desde 2013, Desde 2013. a Kemp já é certificada aí, já temos 11 anos, já vamos para 12 anos certificados. E foi tudo muito novo, porque o ramo de serviços, ele não é a indústria, ela busca muito essa questão de certificação, até para validação dos clientes. E no ramo de serviços era muito novo, não é uma coisa que acontecia. Então, na Kemp, isso era um diferencial, e acredito que até hoje é um diferencial muito grande, porque são muito poucas empresas do ramo de serviços que são certificadas. E não tinha muita coisa, né? A gente certificou, né? Em 2013 não fui eu, quando eu cheguei em 2015, já tinha certificação, mas certificou e tinha poucos clientes na época, então tinha poucas coisas acontecendo. E aí a gente foi fazendo esse trabalho de formiguinha, entendendo como é que funcionava o processo e tudo mais dentro da Kemp. E foi um diferencial muito grande, é tanto que hoje eu atuo na área comercial, porque a parte de qualidade, que a gente vai contar mais para vocês, ela foi fluindo porque a gente conseguiu padronizar tudo e hoje ela flui dentro do nosso... Está integrado dentro da empresa. Faz parte do nosso processo agora. Faz parte da nossa Faz essência. da nossa No dia a essência. dia já está enraizado na gente. Tá. Lu, o que foi para você essa coisa? Porque você pegou, você entrou com ISO praticamente. Né? Estava fazendo Tava isso. fazendo a primeira, né? Estava fazendo isso. Foi no começo, eu lembro que era uma correria para a gente arrumar os documentos, porque a gente ainda não tinha esse padrão, esses processos tudo, aprendendo, né? Aí a gente aprendeu como organizar, como preencher, como salvar. E, igual eu falei pro Rogério antes, o que eu mais gravo é o dia que a gente tirou a ISO, mas foi uma festa lá Só na bebedeira. Kemp. Eu não estava nessa Foi. festa. Foi. Participou de outras. A gente estava indo no carro, né, de viagem. Sim. A gente tinha uma viagem marcada, sei lá, a gente estava no caminho, né, quando falou, tirou o ISO. E aí foi aprovado, a gente tinha que ir para o aeroporto, tinha a hora e a notícia e a resposta, né? Ia sair nesse período, né? A gente tem até uma foto da Bárbara dentro do carro chorando, né? Que tinha E a gente bebendo. E a galera tomando todas para comemorar. E hoje faz parte, né? Assim, a gente não consegue mais não olhar para isso, né? E o que é interessante é que a gente vê hoje as empresas agora começando a se preocupar com qualidade, com processo. É claro que você atingir, né, a qualidade, você vai ter que olhar processo, porque você vai ter que ver como tudo aquilo flui para chegar naquele produto final, né? Uma coisa que eu acho que é legal de lembrar, toda vez que vinha o cara do ISO, acabava a luz, lembra? Lembra? Nossa, Cara. tinha auditoria, acabava a luz, aí tinha que ligar. Acho que foi na primeira ou na segunda auditoria que a gente teve que pegar uma extensão do vizinho, que a Da outra rua, do na vizinho da outra rua rua. era o nosso prédio. Para a direita não tinha luz, do nosso prédio para a esquerda tinha. E aí a gente teve que pegar a extensão do supermercado. Para a esquerda tinha e na rua de trás. Então a gente saía com o fio pela janela, que era o caminho mais curto. Era o golpe, né? era o golpe. De uma outra vez também, na Kemp tinha no break. E aí a gente fez uma extensão do no break, a gente falou, cara, o no break dura X tempo. Então tudo tem que acontecer Muito rápido. Muito rápido, né?
Mas é isso, aí conforme for indo, você vai melhorando, vai tendo essas não conformidades e tal, e vai corrigindo o processo, né? Então, hoje a gente tem já 11 anos que a Kemp é certificada, né? O primeiro e o segundo, assim, eles são sempre os mais dolorosos, e aí depois a recorrência, não que não tenha um grau de dificuldade, mas ela é mais tranquilo desde que você entenda que aquilo é para melhorar mesmo, né? Não é que eu preciso daquilo para eu vender mais, ou eu preciso daquilo por ser um selo, né? A gente encarou aquilo como melhoria contínua. O que eu acho que é legal dizer é que para a gente tirar a certificação de 2013, ele foi um pouco mais fácil, porque antes a gente tinha implantado o GPD, a gestão por diretriz. Então, como a gente tinha que medir metas, definiu os entregáveis, então a gente tinha um passinho à frente aí, por ser uma empresa de serviço, né? E a gente tirou na certificação antiga, né, Tânia, que acho que teve uma revisão, né, que era de 2009. E aí hoje a gente conseguiu, logo que saiu a nova norma, a gente já conseguiu no ano seguinte tirar na nova norma, porque os nossos processos sempre foram muito bem desenhados, né? Assim, e eu gosto de dizer que a Kemp sempre fez muito volume de trabalho, né? Então acho que esse foi a maior dificuldade, né, Tânia? Foi. Era como a gente controlar e garantir, porque o auditor ele chegava presencial e escolhia assim, eu quero ver este ponto. Então, se aquele ponto que ele escolheu tinha algum processo equivocado, alguma coisa errada, então, sei lá, a gente fazia 1.400 locais num rollout, né? Na época a gente tinha a PAB, era a engenharia do Banco Santander, tinha vários processos de rollout, sei lá, girava em torno de 9.000 processos. Se ele pegasse um... Exato. Né? E ele escolhia aleatoriamente. Ele pedia para abrir a pasta na rede. A pasta, a gente abria a nossa estrutura e ele olhava e falou, não, eu vou olhar este ponto aqui, esta loja, na época era agência, essa agência. Ele olhava o processo como todo, né? Então, tem uma mudança grande, né? Como você põe nomenclatura das coisas, como os funcionários atuam, salvam, não esquecer de salvar na rede, as pessoas tinham o hábito de salvar no seu próprio PC, enfim, deu trabalho. E eu acho que uma outra coisa também que veio a melhorar, né, que aí fez a gente também dar um outro passo, foi quando a gente fez gestão por diretriz, ISO. Aí depois a gente olhou o desenho dos processos, que a gente contratou uma empresa, e que aí foi eu e a Tati fazer curso de processo e tirou a empresa, porque a gente achou que a empresa não estava boa. Aí a gente contratou a professora nossa, né? Que era a Léa, que nos ensinou a desenhar processo. Então, só que isso a gente tinha um único cliente, né? E aí, na hora que a Tânia entrou, foi quando a gente começou a ter mais clientes. Foi. Então, um cliente com um processo, com uma quantidade grande. E aí, a gente começou a ter... Porque não é que tinha um cliente, né? Você tinha mais clientes, mais um cliente, ele predominava. A gente tinha uma maior concentração. É verdade. A gente tinha uma concentração muito grande nesse cliente, os outros bem minoria. E depois... Em 2015 foi quando a gente saiu dessa concentração, 2014 para 2015, e que a gente saiu de 3, 4 clientes para 20 clientes com processos 30, totalmente diferentes. E até um ponto importante, porque quando eu entro em 2015 e começo a entender os processos da Kemp, ela tinha focado os processos para o cliente. Então, cada cliente, naquela época não tínhamos muito clientes, então eles... tinha o processo do cliente X, do cliente Y, e hoje não. Depois de alguns anos, a gente foi entendendo, peraí, eu não preciso eu tenho um processo, cada cliente entra de uma forma, mas eu vou desenhar um processo todo. Todo, que cada cliente vai ter o encaixe, mas o processo é do todo. Então, isso ficou muito mais claro para a gente, foi melhorando muito a nossa propriedade em auditoria, os nossos treinamentos com os nossos funcionários, porque tudo isso precisa de muito treinamento, porque
no momento de auditoria, o auditor, eu não posso direcionar ele, né? Então, Sim. ele vai... Ele vai e olha assim, é você que eu vou falar. Aí a pessoa começa a tremer. Exatamente. Né? Tipo Se eu, o né? auditor tiver aquele dedinho podre, né? Que é o Exato, dedinho que vai achar exato. aquele problema. E eles vai... têm, eles né? têm. Às vezes é uma coisinha mínima, porque processo é melhoria contínua, né? Então, você tem que estar melhorando, e às vezes é nessas pequenas falhas que a gente aqui tem ainda coisa para melhorar. É onde você começa a fazer essa melhoria contínua, essa roda girar. Um ponto que eu acho que é importante é que para a gente chegar onde a gente chegou hoje foi muito tempo desprendido, muitas horas de trabalhos, muita dedicação. E eu acho que por isso que muita empresa não tem essa certificação, porque ela não dispõe do funcionário para a sua produção, para focar nesse lado da qualidade, do fluxo, porque isso vai ajudar lá na frente, né? Vai dar uma melhoria lá na frente, né? Você acaba colhendo o fruto, né? Enfim, tem que ter, não que você tem que ter o ISO, não é isso. Exato. Mas você tem que ter um processo para você ter uma qualidade, né? Uma excelência naquilo que você produz e que você faz, né? Na Kemp a gente sempre trabalhou em cima disso, né? Uma coisa que é legal de dizer, a gente fez um determinado momento, lá em 2015, 2016, a gente desenhou os fluxos, né? Alguns, né, que a gente desenhou, deixou de lado outros. E depois, na pandemia, quando veio uma baixa de trabalho, a gente olhou e reolhou no novo desenho, que seria o desenho home office, né? Foi. E que eu acho que o que foi legal e que às vezes a gente percebeu, né? Quando a gente foi olhar os processos lá na Kemp em 2013, né? Que a gente contratou a empresa, que não deu muito certo, a gente percebeu que a empresa não entendia do nosso negócio. Isso é muito ruim, né? Porque ela veio com o olhar de fora, olhar de serviço, às vezes vem, como a Tânia comentou, da indústria ou de outros segmentos que não é o segmento de serviço e de engenharia ainda principalmente. Não tinha... E aí começaram a trazer os inputs de algo que a gente percebeu que não ia funcionar. Quando a gente trouxe a professora da FGV, que a gente fez o curso lá, ela já veio com outro olhar de entender o que estava acontecendo no tete-a-tete e desenhou alguns fluxos, né? Os principais, pelo menos. Mas a gente, quando foi construir os nossos, a gente fez uma abordagem diferente. A gente colocou todo mundo para pensar, né? E não foi um processo fácil pensar, né? Porque nem todo mundo tem um raciocínio lógico, né? E aí, acho que o que foi legal e o input, né? Que eu sempre falava, gente, vamos olhar o olhar do outro, vamos olhar no ponto de vista do outro. Não, eu desenho aqui, eu sei fazer. Aí, às vezes, a pessoa fazia sozinho o fluxo e eu falei, mas, tá faltando a experiência lado da ponta. Vou dar o exemplo do fluxo de levantamento, né? Acho que foi um fluxo bem... Todo mundo acha que fazer levantamento cadastral é algo muito simples, né? Muito simples. E Aí o problema, né? E a gente, dentro da Kemp, foi desenhar o fluxo de levantamento cadastral. Como esse trabalho entra e sai dentro da Kemp, né? E foi um exercício bem árduo, porque a gente tinha vários inputs. A gente tinha o input do pessoal que está no campo, o pessoal que está dentro, o cliente, né? Então, esse é um fluxo de processo que ele tem 52 subprocessos, né, Tânia? Isso. Né? 52 subprocessos. É porque as pessoas entendem por que tem que ser no detalhe, né? Porque você precisa entender que cada um recebe uma informação. O processo toda pessoa tem seu papel ali dentro. E você vai vendo que... mas por que desenhou tanto, né? Precisa tudo isso? É uma cadeia, né? Você tem que olhar porque isso, você precisa ter né? aquilo no detalhe. É lógico que depois que aquilo vira um processo, já todo mundo maturou, todo mundo treinado, aquilo flui, não vai... As 52 páginas, elas passam assim... É uma sequência. E aí você fica com aquilo maturado, todo mundo entendendo. Só que é importante você pôr isso no papel.
para todo mundo entender o porquê de cada coisa. E a pessoa caminhar no papel, né? Porque não adianta estar lá no papel na parede ou no arquivo e ninguém vê. Exato. E o legal é quando você envolve todo mundo, né? Porque a pessoa entende a área do outro, né? Porque às vezes você faz uma atividade que você vai passar essa bolinha, né? Para uma outra pessoa que às vezes é de uma outra área, né? E às vezes essa bolinha que você está passando, ela está quadrada, ela não está uma bolinha. Então você entende o antes e o depois. E quando todo mundo participa, no processo, as pessoas começam a entender as outras áreas e aí ele começa a entender aquilo que ela faz. Porque às vezes por que você faz isso? Faço isso porque tem que fazer, porque é assim, porque me passaram assim. Mas daí a hora que a pessoa entende, aí consequentemente vai fluindo e aí vai melhorando qualidade, vai ganhando tempo, né? Às vezes a gente que está na ponta da operação é sempre o último, né? É. Então a gente às vezes não entendia, e por que demorava para emitir uma RT? Por que não tinha esse documento pronto em tal época? E com o fluxo aí a gente tem a visão, falando, não, para emitir tem que passar por isso, fazer o pagamento, fazer não sei o quê. E a gente pensa, nossa, e eu achando que era um negócio tão simples e às vezes não é. E eu vou dar um exemplo da RT mesmo, né? E às vezes você está cobrando o pessoal para emitir RT, só que não tem o dado para emitir RT. Aí o cliente é uma coisa lá do início. Que o cliente precisa que emita RT no CNPJ da loja que não abriu, que não tem CNPJ, né? Então, que pode parecer uma bobagem, mas que na verdade não é, né? E aí no processo, às vezes, te dá uma não conformidade. Palavrinha do capeta essa, não conformidade. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, mas isso é um aprendizado. Eu lembro que lá atrás, quando a gente começou esses processos, a gente tinha umas não conformidades. Eu até fiquei assustada, porque quando eu certifiquei na indústria, peguei 1, 2 não conformidades. Na primeira auditoria interna que eu tive na Kemp, eu tomei umas 15 não conformidades, porque eu não entendia nada do processo, né? Aquilo. E aí entrei meio em choque. Meu Deus, será que eu vou dar conta? E aí a gente sentou. Eu lembro que eu trocava muito com a Babi sobre essa parte, porque uma coisa importante, gente, é que a empresa também, ela só funciona a parte processual dela se todo mundo estiver envolvido. Sim. Senão não vai. Se alguém quebrar essa cadeia, o processo trava. E é importante porque você tem pouco apoio da alta direção nas empresas. E na Kemp eu senti isso muito vivo, muito, uma vontade que vocês tinham daquilo funcionar. Então, essa troca fez eu amadurecer muito como profissional na parte de qualidade, né? Tanto que hoje eu atuo até no comercial. Tá mais Consegui tranquilo até, na qualidade. Consegui evoluir até para outra área. Mas foi um negócio que eu apanhei bastante, a gente aprendeu, as 15 não conformidades depois viraram menos, e já estamos aí há mais de 5 anos tendo auditoria interna e a presencial da certificação sem não conformidade. Então, isso pra gente E às vezes sem nem oportunidade de melhoria, exato, né? Exato. Ano passado, então, nem oportunidade de melhoria o auditor achou. A gente às vezes fica pensando, peraí, mas a gente sabe que tem coisas para melhorar. Sempre tem alguma coisinha. Sim, sempre Só que tem. esses processos, eles estão tão vivos dentro de cada kempiano que a gente flui, corrige já no momento que acontece. A gente tem as nossas reuniões, os nossos planejamentos. Muita coisa melhorou. E no home office, depois da pandemia, a gente, no primeiro momento, foi um baque, né? Como é que nós vamos controlar tudo isso, Sim. né? E aí eu vou falar um pouquinho só do WorkCamp rapidinho, acho que a gente pode falar. Pode falar, né? a gente já falou Que foi que eu sou uma experiência viva, que eu apanhava muito, porque qual é a base da qualidade? É você garantir a qualidade da sua entrega, que é prazo, indicadores, verificações, e isso era uma coisa que ficava muito assim, peraí, cada kempiano que fazia um cliente, que atuava dentro de um cliente, ele tinha um controle. E aquilo era muita informação. Você ia participar de uma auditoria, você tinha que pegar um monte de planilha, e termina falhando. E era um ponto assim que eu entrava meio em choque, meio em desespero. Chegava na época da auditoria, que aí é onde você vai fazendo o seu controle mensal e tal, mas na auditoria é onde o cara vai te pegar e você sabe que você tem que estar com aquilo muito redondinho, certinho, porque ele vai
ele vai ali para procurar problema. E aí, a gente, com essas trocas, a gente já tinha uma ferramenta, só que a gente não usava tanto, né? E ela atendia muito um cliente, que era como era o nome? GTI. Camp GTI. Né? Já ajudava, né? Foi onde a gente alimentou a parte de não conformidades. Então, a gente tem um histórico, tudo que que acontece de não conformidade na Camp, que a gente chama de ocorrência, a gente registra. Já vinha registrando no GTI, hoje a gente tem essa ferramenta no WorkCamp. E aí a gente veio com essa ferramenta, foi pensando em tudo, como é que a gente consegue colocar tudo num lugar só. Aí a Babi, que ela tem um pensamento mais à frente, ela veio... É meio alienígena. Foi. A gente... Tá, eu preciso disso. Babi, eu preciso que a gente tenha tudo aqui dentro. Eu não posso abrir um projeto para saber quem fez aquele projeto. Aonde que a gente vai colocar essa informação? A planilha, se o cara falhar, se ele não lançar, eu perdi a informação. E ela foi... Se ele arrastar assim e copiar e colar tudo cagado. Exato. E a gente foi otimizando. Ou até mesmo quantas planilhas a gente chegou a perder, lembra que a gente não conseguia recuperar tudo. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente teve também era a pessoa, o funcionário, enfim, né, o campiano, escrever o erro, né, aquele problema. E às vezes ele tinha que escrever um erro de uma outra área, né, e aí a pessoa ficava preocupada em vamos dizer... Perdeu o emprego. Em culpar. Eu vou culpar, vou dedurar. Vou me indispor, enfim. E a gente batia muito que, cara, você tem que olhar o processo. Pensa no processo. Todo mundo aqui vai errar, todo mundo vai fazer merda, vai ter problema, mas a gente vai fazer com que essa bolinha rode, né? Então, no começo, era, cara, um parto para a pessoa entender que aquilo era para melhorar o nosso processo. Verdade. E aí, no tanto que na época tinha até alguns indicadores e tal, e aí depois isso foi indo, e aí virou uma coisa tranquila. Todo mundo começou a encarar como o processo, não em esconder, né? E às vezes no meio desse processo todo tem um retrabalho, que aí também que às vezes que ele não é medido, né? Que às vezes é um retrabalho que a gente mexe com um projeto, às vezes ele é um retrabalho, aquilo tem um custo por hora, enfim, e não é medido. Uma época da Camp lá, a gente tinha 40% de retrabalho. E aí eu falava para a Bárbara, eu cuidava na época do financeiro, eu falava, Bárbara, a gente está com um problema, cara, tem 40% aqui que... Daí a gente começou a olhar os processos, debruçar em cima, né? E aí começou a perceber que dos 40%, sei lá, 98% era problema do cliente, né? E aí foi mapeando e melhorando e aí foi indo, né? Mas a gente só conseguiu perceber isso e ter esse controle por causa do WorkCamp. Do WorkCamp. Total. Onde eu tive autonomia para poder seguir e aprender outras coisas, porque antes você ficava muito focado, né, em fazer, como é que eu posso dizer, controlar o que as pessoas estavam fazendo para tentar manter o processo certinho. E aí, quando a gente vem com a ferramenta do WorkCamp, já pensando como o serviço entra, você já cadastra ali a entrada de um serviço. Se teve retrabalho, tem que ser cadastrado. Se teve correção, tem que ser cadastrado. Esse acompanhamento diário, você a qualquer momento, você quer entender o que está acontecendo naquele ponto, você só aperta um botão, é satisfatório. É satisfatório. Como a gente evoluiu, como a gente melhorou. E é uma coisa assim, é você pegar mesmo, porque a ferramenta ela é pensada no seu processo. No caso, no nosso processo. E ela veio com tudo ela isso... Ela até se adequa, né? Porque o processo de projeto é diferente do de gerenciamento. Exato. E ela se adequa na necessidade de cada um. Como ela é uma ferramenta de gestão, né? Então, fica... tem ela no Pomar, que é agro, que não tem nada a ver com... Que é outro processo, outra rotina. Que é outro processo, é outra rotina, são outras atividades e a gente controla, né? O que eu gosto de falar é que, assim, a gente tem que ter definido um processo... O celular.
tocando. A gente tem que ter definido o processo, arrumar, não dá, eu acho que o que é importante aqui dizer é que não adianta você fazer do mesmo jeito e querer outro resultado. Né? E às vezes as pessoas falam, vamos inovar, uma ferramenta de inovação. Às vezes o inovar é você olhar para o seu processo e ver onde estão os band-aids, né? Porque às vezes aquela ferida, ela está purgando ali, só que aí você faz um outro caminho, põe um band-aid, cria 3 cotovelos e o processo não flui e ele empaca. E a gente deixa de curar, né, porque não olhou aquele processo. Ou de entender como o cara entrega para você e pedir para ele entregar melhor, ou de entender como o cara precisa receber e entregar melhor para outra etapa, né? E eu acho que tem uma outra parte que a Lu ajudou bastante, que são os manuais, né, Lu? Muito. E eles ajudam, assim, é trabalhoso fazer no começo, mas depois você vai entendendo a necessidade deles, conforme vai entrando obra, é sempre gente nova, ou mesmo as pessoas já antigas de camp, é bom que tem um local onde a gente pode rever todos os processos do cliente, porque são vários clientes e a gente pode misturar, não precisa de uma documentação, no outro precisa de outra, e ali a gente consegue unir toda a informação, né? Tanto da camp quanto as específicas de cada processo de cada cliente, né? Acho que o que é legal dizer, a Lu liderou bastante na parte de gerenciamento, em elaborar os manuais do cliente na camp. Então, a gente tinha os clientes e tinha um modelo de gerenciar, né? Que foi o que a Tânia falou. Cada cliente tem as suas peculiaridades. Sim. Só que dentro da camp, esse cliente ele caminha de uma única maneira. Mas a gente tem os manuais para poder ter tanto de escrito, como para poder ser um repositório de treinamento ou uma ferramenta de treinamento para aquele campiano que entra, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Na primeira ISO, eu tive uma não conformidade por causa do preenchimento de uma ata de reunião que ficou faltando informação. E aí, depois a gente inseriu ela dentro do WordCamp já para mitigar, né, esse problema. E aí a gente fez um orientativo de como deveria ser preenchido esse documento e encaminha para todo mundo em todo início de obra, de projeto, para eles poderem estudar e entender, né, como que faz, fora os treinamentos que a gente também faz com eles, né? Os treinamentos a gente vai falar em outro Quem Pode, que complementa com o manual, mas a gente vai falar um Quem Pode exclusivo aí da Academia Camp, né, Academia gente? Já Camp, estamos dando um spoilerzinho é uma aí. outra história. Para finalizar, Tânia, o que você fala sobre qualidade? A qualidade... Qual o recado que você daria para as pessoas? Que a qualidade tem que estar dentro de qualquer empresa, não precisa ser certificado, mas tem que ter processo. Você tem que entender como é que funciona o seu produto, o serviço que você entrega. Porque senão você só está fazendo, se todo mundo tem um pedacinho, todo mundo faz parte daquele processo, isso tem que estar muito bem claro para cada um. Não é porque eu quis, porque mandaram eu fazer assim, não. Tudo tem um porquê. E a qualidade é isso. É onde você começa, aonde você garante a entrega do seu serviço, do produto que você executa. Você? Eu acho que a qualidade ela é necessária para a nossa rotina, para poder minimizar o nosso retrabalho, o nosso trabalho em dobro, porque às vezes a gente trabalha 2 vezes para uma coisa que a gente poderia ter evitado com um processo, um fluxo diferente. Então, ela é necessária para a gente ter até qualidade dentro, né, do ambiente de trabalho. Qualidade de E a novo. dificuldade, né? Hoje existe essa dificuldade para você ganhar um cliente, né? Ou atrair um cliente, né? E você não entregar um processo, um trabalho, né? Um projeto, enfim, com qualidade, certamente você vai ser engolido. E a gente que olhou muito para isso está envolvido muito na relação do custo, né? Foi o que a Lu falou, cara. Às vezes está fazendo 2, 3 vezes algo que você nem precisaria fazer, ou você está tendo um retrabalho gigante, que aquilo tem um custo, aquilo que você poderia fazer em 2 dias, você faz em 4, 5, por conta, às vezes, de algum detalhe. Então, para qualidade, cara, olhe o processo, olhe a sua metodologia, coloque sua equipe para participar, funcionar todo mundo junto, enfim, porque se você olhar isso, o produto final, ele é
a consequência, né? É a satisfação do cliente. E a satisfação do cliente. E a garantia no bolso, né? Eu gosto de deixar um recado aqui para os nossos clientes, né? Eles exigem qualidade de muitos trabalhos, só que eles esquecem que a qualidade, ela demanda tempo. Então, hoje a gente tem uma redução muito grande de prazos de entrega, onde o que vai ficar de lado é o tempo da verificação da qualidade. Então, é importante olhar, né? Ter um olhar, porque às vezes uma redução de 2 dias, ela pode ser uma redução de uma verificação com um olhar mais crítico. Ele é um né? triângulo, né? Prazo, qualidade e preço. E você quer ir mais para uma ponta, você vai perder a outra. Mas, o enfim. que reduz em projeto pode se gastar muito mais lá na obra, porque a possibilidade de erros e problemas é maior. Isso é muito maior, né? Então, talvez o tempo, ele pode parecer maior, mas, na verdade, você vai estar reduzindo tempo de obra, você vai estar reduzindo o custo de adicional, né? Então, e eu também gosto de enfatizar, porque a gente trabalha com muitos clientes grandes, né? E que é importante o olhar do processo e o importante, assim, tirar o estigma de que eu vou fazer assim e quero outro resultado. Abra a mente, abra a cabeça, olhe seus processos, olha o que tem por aí. Às vezes não é nem pensar fora da caixa, né? Pensa na sua caixa mesmo. Pensa, né? na sua caixa, né? Aí que nem a gente implantando o WorkCamp num dos clientes, a gente fez uma coisa super disruptiva, onde a gente trouxe a construtora para ser protagonista do processo dentro do WorkCamp, e aí a gente, foi difícil, foi super difícil, né? Nesse cliente implantar o WorkCamp dessa forma, só que hoje funciona, né? E aí a gente vai em outros clientes e fala assim, mas a construtora não vai entrar. Eu falei, vai, gente, a gente já tem a experiência, é só a gente explicar, a gente contar o contexto, o quanto que é importante, né? Então, acho que é aprender que o processo ele pode ser mudado a qualquer momento. A gente fez tanto isso, né? Fez tanto isso que hoje a gente treina os nossos clientes, né? Treina os fornecedores dos nossos clientes. Às vezes a gente treina nosso concorrente. Tem alguns clientes que a gente já desenvolveu os manuais deles de processo, manuais de loja, porque o cliente viu na Camp, como a gente tem muito processo e a gente trata muito, muito certinho, ele acabou adquirindo esse novo produto, né? Que a gente acabou criando, gerando um novo produto para a Camp, que é essa parte de processo, né? De manual e de treinar, né? De treinar. É isso. Eu acho que é isso, pessoal. A gente agradece aí vocês, Tânia e Lu, muito obrigado. Obrigada e vamos continuar olhando os processos, que a qualidade aqui na Camp tem que estar sempre à frente. Na hora do comercial, vamos vender, que tá tudo certo. Também. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.